Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de junho de 2017, com a graça do nosso Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma obra de André Luiz. Já fizemos, na sequência, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e agora estamos No Mundo Maior. Quinto livro. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Começar é fácil, permanecer é difícil, terminar é crucificar-se. Então eu faço votos que nós que estamos aqui hoje no início possamos finalizar essa obra e darmos continuidade. Vamos pegar aqui na orelha. Parceiro frequente de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz descreve-se como um aprendiz. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Entretanto, sabe-se que foi médico sanitarista, quando encarnado no Rio de Janeiro, do início do século XX. Então, André Luiz é um pseudo. Então, não é o nome dele verdadeiro. Sabe-se que foi um médico sanitarista. Então, não nos importa saber. Existe uma discussão se foi o Chagas. Vamos deixar isso quieto. André Luiz. E ele era do Rio de Janeiro. Então, o Nosso Lar é uma colônia espiritual vinculada ao Rio de Janeiro. Então, o povo fala, eu acho interessante, Baré somos nós, né? O Baré disse, eu quero ir para o Nosso Lar. Então, vai para o Rio de Janeiro. Vive um tempo lá, vê se consegue a estadia para você garantir o Nosso Lar. Porque aqui são outras colônias espirituais, em níveis diferentes também. E olha, Nosso Lar é terra a terra. O povo lá ainda come, ainda tem que ter uma frutinha, uma sopinha. Ainda tem que usar o aerobus. Tem todo um processo que em outros planos não necessita mais. Então que nós possamos começar a parar e pensar. Continua ele. O primeiro livro de sua autoria espiritual foi publicado na década de 1940, O Nosso Lar, considerado fundamental no estudo do mundo espiritual por apresentar descrições e evidências da vida após a morte. Então essa ideia de que nunca ninguém voltou para contar como é, já voltaram. E contaram detalhadamente. Nós vamos ver aqui também. Dentre os autores espirituais que editaram obras, André Luiz é considerado um dos mais fiéis aos preceitos da doutrina espírita e às palavras de Allan Kardec, sendo seus textos considerados sinônimo de lealdade e de respeito aos ideais da codificação. O trabalho de André Luiz no mundo espiritual deu origem a 17 obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, algumas das quais traduzidas para diversos idiomas. Olha lá, gente, quando o André Luiz apareceu pela primeira vez a Francisco Cândido Xavier, André Luiz entrou no quarto de Chico. Chico dormia junto com o irmão, que o nome do irmão de Chico era André Luiz, que desencarnou, acho que está com 2 ou 3 anos que ele desencarnou. E aí, quando André Luiz chegou, disse que ele estava se aproximando do médium, que estava programado psicografar obras através dele, do médium Chico Xavier. E Chico perguntou, qual o teu nome? Aí ele olhou para o irmão do Chico, e olhou para ele e disse, André Luiz. Igual do meu irmão? Mostrando de uma certa forma, eu sou teu irmão. André Luiz. E a partir daí ele passou a assinar André Luiz. Agora olha a importância desse livro aqui. Olha o que nós vamos estudar. Não faltem, por favor. Vamos lá então? Vem aqui atrás, olha. Testemunha de diversos... Aqui ele vai falar o que nós vamos estudar nesse livro. Achei muito importante isso aqui. Testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, André Luiz. O espírito André Luiz aborda os motivos de desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos irmãos imersos na loucura. Suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo,
alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose são alguns dos temas analisados sobre a luz da psiquiatria e da doutrina espírita. Será que vai ser bom? Fantástico, olha. Destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados, apresentando o tratamento da alma e informações sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico, no momento do sono. Então, achas que estás ali a bom roncar? O corpo está, mas o espírito vai se encontrar com as suas afinidades. Por isso, às vezes, nós acordamos muito bem e, às vezes, nós acordamos o quê? Péssimo. O autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes, sejam elas infelizes. Tudo o que precisamos para o período que estamos vivendo. Vamos estudar a introdução hoje. Na jornada evolutiva, Emmanuel, dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte, ou, se preferir, a cidade do pé junto. E nós já descobrimos que não fica tão junto assim, porque o povo trabalha muito. Os 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Ou seja, todos nós um dia, seja pobre, rico, branco, preto, amarelo, azul, não interessa. Vai chegar um momento que a senha vai ser chamada. Não tem como evitar isso. E graças a Deus. Já pensou? Uma sogra 3.000 anos. Se você tem um marido bem fofo, aqueles fofo, 4.000 anos com o mesmo marido. Né? Pois é. Então, a melhor coisa que tem é esse time, né? Vive 70, 80, o corpo já está mais para lá do que para cá, desencarna, volta para o mundo espiritual, se recupera e começa de novo, novo corpo, nova sogra, novo sogro, olha que mais, novo esposo, nova esposa, novos pequenininhos, né? Brincadeiras à parte, mas é necessário. Então, está dentro da bondade de Deus. Agora, olha aqui a palavrinha, raros. Ele coloca no início, milhares demandam para o mundo espiritual. Aí ele vem a palavrinha, raros viveram nos montes da sublimação. Raros. Vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espíritos, inferior mesmo, em luta pela outorga, que seria a garantia de títulos que lhes exaltem a personalidade. Porque é interessante, o povo reencarna e é uma busca, desde pequenininho, os pais, infelizmente, nós já educamos os filhos para ter título, ter poder, ter dinheiro, ter coisas, e não ensina a criança a ser. Quando a dor bate na porta, o adulto corre da sala para a cozinha, porque não ensinaram ele a ser. Às vezes você pega um jovem que passa a madrugada dentro estudando, que vai passar não sei aonde, que quer passar no vestibular, que depois quer passar no concurso, não sei o quê. O título vai ficar, o salário também. A tua moral não. E é ela que vai qualificar
O teu nível espiritual é onde tu vais ficar, e é onde nós vamos ficar. Então, por que nós incentivamos tanto os filhos a buscarem títulos, quase sempre para servir a personalidade, e esquecemos de auxiliar e de nos auxiliar a nos tornar seres humanos melhores? Por isso que nós vivemos esse vazio existencial. Mano. A maioria constitui-se de menores de espíritos, em luta pela garantia de títulos que lhe exaltem a personalidade. Dificilmente eu busco uma profissão, me profissionalizar para servir a sociedade. Quase sempre o intuito é o quê? Eu sou doutor. Chega, tufa o peito. Títulos. Personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mare magno, né? Aí vem do latim, a nossa amiga Cecília, que estudou latim. Grande mar. O autor usou o termo em sentido figurado com a ideia de imensidão e vastidão. Vamos lá. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mare magno da humanidade em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda a sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. É difícil nós entendermos quando a vida nos proporciona muito. Trocando em miúdo, ela está dizendo assim, olha, Pai do céu te deu a mochila com lanche dentro, a melhor escola, o uniforme, te deixo na porta, te pego, só cumpre a tua parte. O teu dever nessa encarnação, o papai te deu tudo, para facilitar, faça só a tua parte, te moraliza. Eu não vou pedir para te passar fome, eu não vou pedir para te sentir dor, ficar numa cadeira de roda, não é essa a tua aprovação. A tua aprovação é só essa, é viver o evangelho te moralizando como ser humano. E respeita teu irmão. Lembra sempre que Jesus veio para hoje. E ele veio para onde? Jesus veio para onde? Qual planeta? Isso quer dizer o quê? Conseguiu? Bem doente. Então, não julgue a criação da humanidade universal pelos terráqueos. Os terráqueos são os rebeldes, tá? Lembra disso? É o grupo que se rebelou para não fazer a vontade de Deus. Não é a tua vontade não, é a minha que tem que prevalecer. Então esse grupo que está aqui, inclusive essa que vos fala, é o grupo dos rebeldes. Até hoje nós somos rebeldes a Deus. O que Deus diz? Ama teu irmão. Caim, o que fizeste a teu irmão Abel? Matei. Então até hoje, quando na convivência do dia a dia, eu não me submeto às leis do Pai. Eu me submeto sempre à minha vontade. Até hoje. Tanto é que milhares de pessoas morrem com fome. Fome. E a gente nem tinha um. O que eu tenho a ver com isso? Na verdade, a sociedade, diz os espíritos, enquanto uma pessoa morrer de fome nessa terra, mostra o quanto a humanidade terrena é primitiva. Continua emando. Isso é só a introdução, tá? Aquele pratinho de entrada, saladinha, sabe? Apesar disso, porém, quase sempre se atribuiu a indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição,
aplicavam a justiça ao próximo. Ele está aqui cutucando a Idade Média. Os sacerdotes, os padres. E hoje, muitos irmãos que conseguem subir a uma tribuna, usar o nome de Deus para se beneficiar financeiramente. É muita crueldade. E na época, o sacerdócio, na época da Idade Média, ele tinha o direito de dizer se tu ia para o céu ou tu ia para o inferno. E ele se dizia eleito por Deus. Eleito por Deus. Usando o nome de Deus. Eleitos da providência. E cristalizado em tal suposição, aplicava a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e o inferno de intérmino no tormento para os outros. Nós vimos bem isso no livro Obreiros da Vida Eterna, o padre Domênico. Domênico aprontou que não foi pouca coisa e ficou chateado, porque chegou no mundo espiritual e não teve o reino de Deus para ele. Aprontou muito. Até abusar de jovens ele abusou. Levou algumas ao suicídio. E ele se achava no direito de ter o reino de Deus. A Idade Média foi uma das idades mais cruéis. Esperando um paraíso de graça para si, o inferno de interno tormento para os outros. Quando perdido nos intricados meandros, volta do materialismo cego, acreditavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. E, se filiados a escolas religiosas, raros, excetuados, não inclusos, contavam, levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então, o materialista, vou chegar no túmulo, vai acabar tudo, vou morrer, não tem por que me preocupar mesmo, o materialista. E o outro pseudo-religioso acreditava o quê? Que como ele tinha um título de sacerdote, isso já era o suficiente para garantir o paraíso para ele. Doce ilusão. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Essa caravana de 4.000, não sei quantos mil, dos 4 cantos da terra. Aonde receber todo esse povo? Gente, morre muita gente todo dia. Aonde enfiar esse povo? Quem coordenar esse trabalho? Então, se nós achamos que vamos desencarnar e vamos ficar ouvindo o anjo tocar a harpa, tira o cavalinho da chuva. Porque aqui a gente ainda tem uma pausa de dormir 8, 9 horas, 6, 5 alguns. Mas lá, olha, é uma dica, no mundo espiritual, quanto mais evoluído o espírito, menos a necessidade do repouso. O repouso dos espíritos superiores é fazer algo que difere do que ele faz no cotidiano. Então ele não para, não precisa. Já os inferiores não, a gente precisa dar uma boa roncada. Onde albergar então essa estranha? Perante a Suprema Justiça, o malgache, notinha lá embaixo, uma grafia francesa relativa à República Malgache, atual República Democrática. E o inglês fluem do mesmo direito. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola, por medida única, recipientes tão heterogêneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai?
E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letra de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório, obrigatório, da esperança entre as criaturas, ao passo que Ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Você imagina se fosse só uma vida, e aí? O inferno. Quanto tempo? Eternamente. Que lógica é isso? Não dá mais para pensar dessa forma, achar que tudo se resume numa encarnação. Faz sentido, gente, isso. Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação. O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo a metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito do morte? Olha, você se torna cristão porque você foi batizado. Olha, quanto mais nós entendemos e conhecemos a verdade, mais nós nos libertamos de símbolos externos. Então não é o ato de balançar a cabeça do menino, jogar meio litro de água, que vai torná-lo puro, que vai dizer que ele é um cristão. O que vai mostrar o cristão dentro dele é o quê? As suas atitudes. E a doutrina não tem símbolos, esses achaques externos, entendeu? Continua Emmanuel. Então não é o fato do sacerdote chegar lá, Conceição aprontou, chama o padre. E o padre chega lá e diz, eu te garanto, aí eu já dou uma boa grana, que é para garantir o reino de Deus mesmo, dou para o padre lá aqui, fazendo a caridade no último dia. Caridade, toma para a igreja, e aí o sacerdote vai lá, dá uma bênção, joga uma água, e diz, eu te garanto o reino de Deus. Aí nós tivemos, quem foi esse irmão lá no Obreiros? Que o padre foi lá, benzeu, fez isso. Não foi o padre não, foi o médico. Gotuso. Ficou brabo. Quando ele chegou no mundo espiritual, que ficou numa situação difícil, ele foi atrás do padre. Ele em espírito foi atrás do padre. Ainda bem que o padre não era médium. Se fosse médium vidente, ele tinha... Disse, valha-me Deus, não vou dizer mais isso para ninguém. Ele foi tomar satisfação com o padre. Mas você não me garantiu que eu tenho o reino de Deus? Olha o inferno que eu estou. Então não adianta, nem a moradinha. Respeitamos. Se alguém chegar comigo, você vai batizar meu filho? Deus abençoe. Nós estamos aqui falando que estamos em estudo para um grupo espírita. Mas lá fora a gente não vai criticar isso. Tudo ela acha bonita. Não tem problema nenhum. Mas se eu pegar meu filho e levar para batizar, aí é complicado. Não dá. Aí é me internar, né? Entendeu? Porque você vê que não faz mais sentido isso. E nós sabemos que o fato de eu levar o padre lá no leito de morte, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, isso não vai garantir a eles absolutamente nada. Nada. O que vai garantir a condição dos meus pais, dos meus irmãos e a minha condição foi a vida que eu levei, uma vida inteira. Essa questão de batismo ou não batismo é aceitável quando um casal ou alguma coisa são espíritas os dois, mas às vezes tem na casa quando um é espírita, o outro é católico, e aí? E aí você não vai brigar por causa disso, aí você vai deixar de ser espírita, né? Se o fofo quer, tá, meu amor, vamos lá. Não tem problema nenhum. Você, por respeito, agora vai acabar o casamento por causa disso? Aí, na verdade, a esposa é espiritada. Ela nem é espírita, nem espiritólica, ela é espiritada. Acabei meu casamento.
Falava com Conceição, Conceição, acabei meu casamento. Por quê, minha filha? Porque o marido queria obrigar meu filho a ser batizado. Porque o que acontece? Quanto mais evoluído, maior o meu entendimento. Então, quanto mais eu adquiro informação, maior minha compreensão em relação à imaturidade do outro. Estudamos isso ontem, não foi? Qual foi o capítulo? Ontem, do livro? Entendimento. Do livro Pensamento e Vida. Então, se eu realmente entendo, se eu realmente compreendo, eu tenho que compreender aquele que não compreende. Por isso que o nosso Senhor Jesus saía lá da Galileia andando, porque não tinha ônibus, andando até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Vocês viram ele entrando, o pessoal fez aquela festa, mandou pegar o burrinho, porque no Antigo Testamento dizia que o rei iria entrar sobre um burrinho. Ele fez tudo como as crianças pediram. Subiu no burrinho, entrou, fez a Páscoa. Ele fazia tudo. Por quê? Porque ele entendia as crianças. Entendeu? Agora, se você ficar batendo de frente, aí mostra que você também ainda não entendeu. Então, respeito é bom. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. Para tudo, porque o padre falou. A vida nunca interrompe. E se mera obra de arte. Isso vale para espírita também, viu? Espírita vai lá aplicar o passe, não sabe a condição da criatura e diz, não, eu senti que ele está muito bem amparado. Ele não sentiu foi nada, é conversa fiada. Ele está muito bem amparado, eu senti um negócio, uma coisa. Às vezes a criatura está cheia de obsessor, viu uma luz. E aí a coitada da família fica, ai que bom, a fulana veio aqui, disse que ele estava na luz da treva, meu filho. Está numa situação dificílima. Então é melhor ficar calado, diz, orem, vamos orar, porque está na terra, tem enfermidade. Verdade? Uma vez eu estava no velório e a criatura chegou próximo de mim, né? Foi bem assim, foi muito engraçado. Sabe aquela coisa que você vai andando? Já era no cemitério. Chegou comigo, Conceição, eu disse, oi, como é que tu acha que ela está? Aí eu olhei. Ela teve uma vida moralizada? A pessoa olhou para mim e disse, se teve, tá bem, se não teve, não tá não. É tão simples. Se a criatura se esforçou para ter uma vida moralizada, tá bem. Se a pessoa não teve uma vida moralizada, tá mal. Pronto. Não tem que saber muito, é só isso. Mas aí se pega uma criatura mística, ela está ótima, eu sinto a vibração dos espíritos. Chega. E às vezes é só mentira, conversa fiada. A pessoa quer ser mística mesmo, entendeu? Mística mesmo. Vai e cria, viagem na maionese. Então, boca fechada não entra mosca. Então, vamos orar pelo irmão, né? Torcer que a pessoa esteja bem. E é isso, não tem muito, não. Aí vai lá, aplica um passe e diz que a pessoa está salva. E se mera obra de arte humana, cujo termo é bolorenta, né, velha, antiga, placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada. Então, assim, vamos pegar aqui a pintura lá da... Uma pintura. Hã? A Mona Lisa. Quem foi que fez a Mona Lisa? Uma pintura de Leonardo. Ele pintou, demorou. Quantas décadas, quantos séculos até chegar lá no museu? E normalmente quando chega lá ela já está bem envelhecida, porque só faz sucesso depois que morre. Aí ele diz assim, se uma obra de arte leva todo esse tempo, aí ele vem, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias inacessíveis, ou seja, que não acaba? Se um quadro leva esse tempo todo para chegar lá, o que não dizer da alma? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz.
que nos tece informações sobre alguns setores das esferas, grifa isso aqui, das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Então, esse trabalho do André Luiz, ele diz bem, é na crosta terrestre. São colônias aqui, bem pertinho, bem terra a terra. Nós não temos ideias dos mundos celestes, das colônias celestes. Então, o que nós conhecemos é o que está dentro do nosso entendimento. São colônias aqui bem terra a terra. Fala, filho. Quando ele comenta vários companheiros de ideal, estranho a cooperação de André Luiz, ele está se referindo aos desencarnados ou encarnados também? Encarnado. Aos encarnados. E até hoje continua essa... Eu já vi críticas a André Luiz. É isso mesmo, né? É, meu amigo. Os inimigos do Espiritismo estão aonde? Bom lembrar disso. Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, olha lá, contavam com a preeminência pessoal, né? O que seria a superioridade pessoal? Sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. Aqui ele deu outra cutucada na crença do céu e inferno. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros, felizes na eternidade. Riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais conseguiremos entrar sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Sem jamais, é impossível adentrar. Sabedoria e amor, as duas asas. As duas asas, sabedoria e amor. Nesse processo de evolução. Enquanto eu necessito reencarnar na Terra, isso mostra que eu ainda não alcancei o primeiro degrau da evolução. O primeiro degrau da evolução, que é nos tornarmos espíritos puros. Puros o que é? Livres de todas as influências da matéria. Quando nós chegamos nesse primeiro degrau de espírito puro, eu não mais necessito reencarnar. Eu saio da erraticidade. Aí eu passo a viver realmente em mundos celestes. Fica fazendo o quê? Que estão olhando para o céu? Não, amor. Tu vai agora ter responsabilidades muito maiores. Muito maiores. Nosso Senhor Jesus é um espírito puro? É? O resto que está calado está na dúvida? É? É um espírito crístico. Quando você chega na escala de espírito puro, aí é que começa a ficar boa a evolução. Enquanto nós estamos nesse abecedário de vir na carne e aprender a lidar com a carne, a administrar a carne, a administrar a matéria, a administrar o ter, isso ainda é ABCD. Que muitos de nós estamos há milênios. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. É a famosa máscara. Somos filhos de Deus em crescimento.
seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas e energias sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguir-nos de perto, a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana, como seria a alfândega, né, da eternidade, com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Exclusiva bagagem. Exclusiva por quê? Porque é tua. É impossível eu arrumar uma bagagem e dizer assim, toma, Júlia, um pouquinho da minha bagagem e leva lá para garantir um pouquinho a tua vida no mundo espiritual. A evolução moral, ela é intransferível. O máximo que a misericórdia divina permite é, de repente, a Beth, que é um espírito bem mais evoluído, ela desencarna, eu desencarno, né, mana? E ela está numa situação bem melhor, eu, coitada, me debatendo pelos umbrais da vida. Como ela é um espírito que tem evolução para isso, ela tem méritos para isso, ela pode interceder pela Conceição. Interceder. Por exemplo, o André Luiz, ele ficou sofrendo muito? Muito. 8 anos? Ficou. A mãe, em algum momento, deixou de assisti-lo? Não. Só que ela o visitava. O próprio Clarencio visitou várias vezes, mas ele enxergava? Não. Por causa da vibração dele. Então, apesar de todo o amparo da mãezinha, solicitando que Clarencio o auxiliasse, ele não conseguia enxergar, por causa da vibração. Foi necessário 8 anos para ele realmente, 8 anos no mundo espiritual, fora o tempo que ele passou no cemitério, viu? Fora o tempo no cemitério. Então, aqueles 8 anos ali, até a ficha dele cair, ele perceber que o título dele de médico no mundo espiritual não servia para nada. Porque aqui na Terra ele foi muito aplaudido. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Aqui ele veio, eu adoro essa. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus. Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, nada me vale colocar aquela voz melíflua, irmã, aquele olhar caído, assim, já de espírito superior, que a pessoa acha que, né? Aquela voz, dá uma palestra maravilhosa, dirige um grupo, dá um show. Não é aparências exteriores, é vivência. E essa vivência, meus amigos, começa onde? No lar. Esse cadinho que Deus nos deu. Por quê? Por que começa lá? Porque lá, no lar, eu estou sem máscaras. Ali eu não tenho máscara, ali eu sou quem sou. Então, se eu consigo viver o Evangelho lá, isso quer dizer que eu estou trabalhando na máscara ou em mim? Em mim. Então, quando eu consigo viver dentro do lar, isso quer dizer que o Evangelho está em mim. Vocês estão entendendo por que sempre os Espíritos vão reportar? Tem que iniciar no lar. Tem que viver no lar. Então, quando você começar a viver no lar, olhar para sua esposa, bom dia, amor. Dormiu bem, chuchu.
Aí ela te responde: ô amor, dormi, você quer um café? Você olha pro filho: oi filho, oi mãe, você tá boa? Tá. Essa harmonia. Isso é antes dos 10 anos, né? Depois, né, mano? Quando nós conseguirmos vivermos isso dentro do lar, na sua autenticidade, isso quer dizer que a lição está em mim, para onde eu for, vai comigo. Fora, quase sempre eu estou com verniz da educação. Então, você tem que ser educado lá fora, então quase sempre verniz. E aí exercitar o evangelho dentro do centro espírita, por um acaso? Eu tenho que viver lá. Eu me recordo quando começou o trabalho da sopa, isso faz tempo, tá, gente? E eu não suportava de lavar panela, mas eu lavava panela aqui. Em casa era uma novela para lavar panela. Isso há 20 anos atrás. Hoje eu lavo cantando. E aqui a panela era grande, panela de sopa. E a gente brigava: deixa que eu lavo a panela, deixa que eu lavo a panela. E um belo dia eu tô ali areando a panela. E eu olhei para aquilo. Aí eu me questionei, autodescobrimento. Por que que eu faço aqui com tanta alegria e em casa eu reclamo? Se eu tiver até 25, 26 anos, faz tempo. E aí eu parei e fiz de novo a pergunta. Por que que aqui eu faço e lá em casa eu faço reclamando? Porque aqui eu tenho... Tem o quê? Plateia. E o orgulho quer mostrar que eu já sou caridosa. Nunca mais eu reclamei de lavar panela, até hoje. E olha, gente, eu juro para vocês, o lugar que eu mais medito é quando eu estou lavando panela. Às vezes eu estou ali lavando panela e fico perguntando. E eu estou ali lavando panela e vou pensando, às vezes vem inspiração. Eu me recordo uma vez, já contei isso, que eu estava lavando panela, e na época o papai estava muito adoecido, dava banho, dava comida, põe fralda, todo aquele processo. E aí eu terminei lavando as coisas e tinha que trabalhar. E aí eu pensei comigo: poxa, eu pareço uma mula, um burro de carga. Aí o amigo espiritual, adoro eles: é melhor ser o burro do que a carga. Eu digo: é verdade. É melhor ser o burro do que a carga, porque o burro está trabalhando, e quem está trabalhando está em evolução. A carga é só um peso, não está evoluindo. Então reclamar de estar evoluindo, não é verdade? Então o burro, em verdade, é aquele que acha que está explorando o outro, mas em verdade está parado no seu processo de evolução. E verdadeiramente digo, o lugar de mais evolução é dentro de casa. Seja amoroso e amorosa com os seus. E aí fica tudo mais fácil. Se dentro de casa, faz uma avaliação, como eu sou dentro de casa. Aí você tem uma noção de como você está. Você não pode avaliar como eu sou dentro do centro espírita, não é como eu sou dentro de casa. Aí dá para nós termos uma ideia de como estamos. Vamos finalizar? Pergunta, filho. Há pouco comentaste que espírito superior pouco descansa, não é? O espírito superior não descansa. Aqui ele está dizendo: olha, se você quer ter um descanso lá, ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Esse repouso, Júlio, presta atenção, Júlio, teve um dia maravilhoso, tu foi útil, tu foi 10. Quando tu chega em casa, que tu respira, tu consegue repousar? Tu tem um descanso? O descanso do quê? Da tua consciência. Isso. Agora tu aprontou o dia inteiro, tu roubou, tu falsificou. Tem muita gente. Esse povo não dorme, Júlio. Não tem repouso. Então esse repouso aqui é o da consciência tranquila. Tem que usar muita droga mesmo. Entendeu? Agora sim. Então não tem como você ter repouso no mundo espiritual se você carrega a sua consciência culpada. Faz sentido.
Você pega um Chico Xavier, o próprio Chico, o trabalho foi árduo. E ele repousou. Porque a consciência estava o quê? Entendeu? Repouso? Entendemos? Vamos lá. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de... Suor é o quê? Então não adianta tu ir lá no centro, tomar 300 passos e achar que está resolvido, e procurar o irmão da Umbanda, dá um chilique aí, passa um passo, faz um negócio, pra ver. Não adianta. É necessário o quê? Vai lá com o nosso irmão pastor, prega um negócio aí, faz alguma coisa na minha cabeça. Não adianta. É necessário trabalho. Esse trabalho é trabalho o quê? Moral. Cujos degraus há que vencer a preço de suor com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem. Não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e até mesmo perplexidade. Tem muitos irmãos nossos que têm títulos de santo e que às vezes ficam num estado deplorável no mundo espiritual e se perturbam com o número de pessoas chamando a eles e eles absolutamente sem a mínima condição de atender. Mas que para a sociedade terrena é um santo, no mundo espiritual é um capeta. Entendeu? E isso também serve para a espírita também, viu? Vou chamar o fulano, o presidente da casa, para acudir aqui, tal. E às vezes a criatura é natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, suplicamos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Essa mensagem foi psicografada em Pedro Leopoldo, em 1947. E normalmente o Emmanuel só coloca a mensagem já quando finalizou o trabalho do livro. Então é março, talvez ele tenha psicografado essa obra em 1946. Ou iníciozinho de 47. Vamos parar aí? Alguma pergunta? Deu para compreender? Ou alguma colocação? Vamos então fazer a nossa oração? Para irmos para a nossa casa, estudamos bastante. Vamos então orar? Agradecermos a Jesus por mais esse encontro. O nosso propósito, o amor de nossa vida, de estarmos aqui, de estudarmos a terceira revelação, de estudarmos as lições do mundo espiritual, todo esse trabalho coordenado por Ti, Senhor, porque a humanidade terrena adquiriu, de certa forma, maioridade para começar a adentrar na vida espiritual. Que nós possamos, Senhor, refletir em tudo que estudamos essa noite, nesse banquete que o Senhor nos proporcionou, porque todo esse material, Jesus, é para nos ajudar a construir um reino dentro do nosso coração. Muito obrigada, amor de nossa vida,
Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, aqui presentes, que conduziram esse nosso trabalho com tanta amorosidade. E que nós possamos, Senhor, no início desse trabalho, perseverarmos nele até o fim.